Então nós já temos consciência de que precisamos de ferramentas para ajudar a gente a interpretar corretamente as escrituras. Nós temos, eu coloquei em 5 categorias, tá, gente? Introduções bíblicas, dicionários, mapas, comentários bíblicos e internet. Grafei com vermelho para ficar claro para todos. Sempre use a internet com muita cautela. Como já diz o bom mineiro, né? Caldo de galinha e um pouco de prudência não fazem mal a ninguém. E a gente vai entrar em cada um desses pontos aqui rapidamente. As introduções bíblicas oferecerão o pano de fundo de cada livro, com seu autor, data da escrita, temática central daquele livro, pontos teológicos que eles tratam e como esses pontos convergem para Cristo. As introduções bíblicas trarão o esboço, o esqueleto de todo o livro bíblico e o propósito daquele livro por ter sido escrito. Beleza? Eu vou enviar para vocês todos esses arquivos aqui em PDF, viu? Todos os arquivos. Beleza? Então nós temos aqui modelo de introdução bíblica. Por exemplo, introdução bíblica ao Antigo Testamento. Eu só tirei um print aí de um livro e de um pedacinho do índice. Olha lá, o Gênesis, Êxodo, Levítico caminha em ordem sequencial em todos os livros bíblicos. Entrou em Gênesis, vai explicar o pano de fundo, quem foi o autor, quando o livro foi escrito, as características teológicas do livro de Gênesis, os assuntos sobre os quais o livro de Gênesis trata, por que o livro de Gênesis precisou ser escrito, porque cada livro bíblico foi escrito para atender um propósito específico. Um livro não nascia sem necessidade. Deus tem como propósito ensinar o seu povo a crescer na verdade. Então esse povo comete alguns erros, aí Deus inspira um autor, esse autor escreve para resolver os problemas daqueles erros. E ao resolver os problemas daqueles erros do povo, aponta a verdade. Daí nascem os livros bíblicos. É por isso que todo livro bíblico tem uma problemática, tem uma questão que gerou a necessidade da escrita daquele livro. Por exemplo, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quem escreveu o Pentateuco ou grande parte do Pentateuco foi Moisés. Quando ele tira o povo da escravidão do Egito, está no deserto por 40 anos, até conduzir o povo à terra prometida. O povo de Israel não tinha uma visão correta a respeito do único Deus. A história do povo de Israel no Egito foi conviver com politeísmo. O Egito adorava mais de 1000 deuses. O Egito adorava um touro, adorava bezerro. Tanto é que quando Moisés fica muito tempo no monte, cerca de 40 dias, em Êxodo 32, o que o povo constrói? Um bezerro de ouro. O povo está simplesmente reproduzindo aquilo que eles assimilaram como prática religiosa. O povo não conhecia a realidade de que só há um Deus. Esse Deus é espírito, esse Deus é santo, esse Deus é justo. E aí Deus, para orientar esse povo, que agora era uma nação de mais de 2 milhões de pessoas, que entraria na terra da promessa e deveria viver sob o comando desse único Deus, esse Deus inspira Moisés a escrever sobre a criação, a escrever sobre a entrada do pecado, porque é da entrada do pecado que vem a destruição da família, que vem o politeísmo, a adoração ao sol, à lua, às estrelas, aos animais, a adoração a si mesmo. Então, quando Moisés escreve o Pentateuco, Deus está resolvendo um problema, gerar na cabeça do povo a convicção da verdade, porque eles haviam crescido com o erro. E ensinar esse povo como viver sob o governo de Deus, sendo agora o seu único Deus, o Deus que é Espírito Santo e justo. Então, as introduções bíblicas vão construir todo o pano de fundo que nós precisamos. Tá certo? Além, aqui eu coloquei a introdução ao Novo Testamento do Carson, que é um grande escritor. Note que não muda muito de figura. Tem a introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, e existem outros livros que são introdução geral, da Bíblia inteira. Introdução ao Novo Testamento vai lá de Mateus até o finalzinho, que é Apocalipse. E em cada livro você tem a mesma estrutura, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, o esboço daquele livro, os problemas que as pessoas viviam, que ocasionou a necessidade daquele livro ser escrito, a solução que o autor traz, onde aponta para Cristo. Todos esses livros eu tenho em PDF, vou passar para vocês, tá? 0800, depois vocês me convidam para uma pizza. Neirimar?
Pergunta do Neirimar: a maioria das Bíblias de estudo, ou todas as Bíblias de estudo, tem as introduções antes de cada livro. A pergunta dele é confiável ou não? Eu não sugiro para vocês a Bíblia Thompson. A Bíblia de estudo Thompson, ela construiu um sistema teológico no século XIX chamado dispensacionalismo. Ela trata das Escrituras como aquilo que o Ricardo disse, uma coxa de retalho. Ela não vê a Bíblia como uma unidade em progressão que revela Cristo e sua obra. A Bíblia de estudo Thompson pega a Escritura e divide a Escritura em várias eras, em vários períodos, e reflete isso em suas introduções. As Bíblias de estudo que eu sugiro: Bíblia de estudo de Genebra, Bíblia de estudo NVI, que teve o Russell Shedd ainda vivo como um dos organizadores. Essas duas Bíblias eu recomendo: Bíblia de estudo NVI e Bíblia de estudo de Genebra. Mas se você quiser saber a minha opinião de verdade, eu não recomendo nenhuma Bíblia de estudo. Por que você não recomenda nenhuma Bíblia de estudo? Porque na medida em que você vai lendo a Bíblia de estudo, você fica viciado em ler as notas de rodapé, os comentários, e você fica viciado nessa leitura e perde a essência que é as Escrituras. Então, eu não recomendo Bíblia de estudo. E ao longo da nossa caminhada, eu vou ensinar vocês a interpretarem a Bíblia, usando várias ferramentas, e, se necessário, você vai consultar uma Bíblia de estudo, como você vai consultar um comentário bíblico, mas é bem no final. Agora, a experiência que eu vejo das pessoas usando a Bíblia de estudo é que elas ficam viciadas o tempo todo no rodapé, ler a opinião de teólogos, e isso é ruim. Então, pastor, o que o senhor sugere? Fica com a sua biblinha sequinha. Se você tem tempo que não lê ela, vale a pena, viu? Vale a pena. Fica com a Bíblia sequinha, sem nada. Tá certo? Depois nós temos os dicionários e enciclopédias bíblicas. Eles vão oferecer o pano de fundo e explicação de cada palavra dentro do contexto bíblico. Os dicionários e enciclopédias são muito utilizados, porque eles são divididos em ordem alfabética, A a Z. E nele contém todas as palavras que aparecem na Escritura, explicando o sentido dela, o que ela significava naquele contexto bíblico. Alguns dicionários trazem o significado da palavra para os nossos dias atuais, para a gente fazer uma diferença, né? Entre o contexto da palavra, o significado da palavra na época bíblica para o significado da palavra hoje. Porque existe dentro da língua portuguesa uma área chamada semântica. Semântica mostra o que para nós? Que a palavra tem vida. A mesma palavra há 100 anos significava uma coisa, hoje significa outra. Então é muito importante o dicionário, uma boa enciclopédia bíblica, que vai dizer para você: olha, essa palavra no contexto bíblico significa isso. Ela aparece em tantos textos e ela mostra os textos. Hoje, essa palavra tem uma outra conotação. Então, ao ler as Escrituras, você tem que colocar as lentes para entender o que o autor colocou como significado naquela palavra. Nós temos aí, olha, por exemplo, o Novo Dicionário da Bíblia. Eu coloquei lá, eu printei só uma palavra, Baal. Infelizmente, como é muito pequeno, né, não dá para todos entenderem o que está acontecendo. Mas se você pegar a palavra Baal, ele vai explicar o que significa a palavra Baal, o termo em hebraico Baal, as passagens em que aparece. Tem ali embaixo uma foto que a arqueologia descobriu sobre a imagem de Baal. Aí depois tem os vários tipos de Baal que aparecem nas Escrituras: Baal Azor, Baal Gad, Baal Berite, Baal Meon, porque Baal é um deus cultuado em Canaã, a região que Israel ocupou antes de Josué. Antes de Josué entrar na terra prometida, os cananeus adoravam Baal, e cada região cultuava um Baal diferente. No Brasil não tem isso? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora não sei o que lá. Com Baal acontece a mesma coisa. Tipos, é o mesmo Deus, cultuado em regiões diferentes. E em cada região ele adquire elementos novos da cultura daquela determinada região. Então olha só que fantástico isso aqui. Você abre um dicionário bíblico, quem é esse Baal? A quem o povo de Israel o tempo todo em sua história se prostrou. Aí você vai aprender quem é Baal, os nomes que ele tinha, como era a adoração a Baal. Em determinadas regiões, e Israel entrou nessa pegada, sacrifícios de crianças eram usados para cultuar Baal. A arqueologia encontrou nos últimos 20 anos, perto do Mar Morto, não nas cavernas de Qumran,
que é o maior sítio arqueológico do mundo, de toda a história. Mas encontrou nos últimos anos uma outra gruta com vários vasos de barro, com a boca bem pequenininha, com vários esqueletos de bebês ali dentro. Então, em alguns cultos, eles pegavam os bebês ainda vivos, esmagavam eles para caber dentro do vaso e enterravam os bebês. Era culto a Baal, culto a Moloque, que era um bezerro de ferro oco por dentro. Colocava lenha dentro do Moloque, acendia fogueira quando o bezerro estava incandescente, trazia o primogênito. Às vezes vinha alguma praga, alguma peste, não estava chovendo, aquele primogênito era posto sobre os braços do bebezinho. Quando ele começava a queimar, os tambores eram tocados para as mães não ouvirem os gritos do bebê até morrer. Com isso eles queriam aplacar alguma ira dos deuses para mandar chuva, mandar prosperidade, afastar, livrar aquele povo de perder uma guerra. Então os dicionários e as enciclopédias vão imergir a cabeça da gente dentro do universo bíblico. É livro de pesquisa, você não vai usar um dicionário e enciclopédia o tempo todo. Você está lendo um livro, começou o estudo segundo Mateus, está lendo, tá. Mateus 1, genealogia de Jesus. Você chegou lá, Raabe. Quem é Raabe? Se você ainda não está tão bom de Antigo Testamento, você vai no dicionário, abre lá Raabe. Vai aparecer toda a história. Uma prostituta dentro da cidade de Jericó, que livrou os espias, e esses espias resgatados, livrados por Raabe, puderam trazer depois o exército de Josué, que destruíram Jericó. Raabe foi preservada, se casou com um judeu, da descendência de Raabe vem Jesus. A mulher se converteu. Então o dicionário vai te fazer uma imersão nas Escrituras. E com isso você vai lidando com os óculos dos seus pressupostos e vai adquirindo os óculos para compreender as Escrituras como ela deseja que nós a compreendamos. Esse é o dicionário bíblico, tá? As outras ferramentas são os mapas, que têm como importância gerar familiaridade com a geografia bíblica e também sua importância nos acontecimentos. Os mapas são muito importantes. Eu sei que a maioria, se não todos vocês, não vão ter tempo de ficar estudando o mapa antigo de Israel, essas coisas. Só que em determinados estudos, é muito importante ver um mapa. Por exemplo, João capítulo 4. O texto diz que Jesus sai de Jerusalém e antes de ir para Galiléia, que é onde ficava a sua base ministerial, ao lago do Mar da Galiléia, que é um grande lago, o lago de Tiberíades ou lago de Genezaré, era necessário Jesus passar por Samaria. Aí você tem que olhar o mapa. Você vai ver que na parte norte você tem a Galiléia, lá embaixo você tem Jerusalém, Judá, com capital Jerusalém, e no meio você tem Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque os judeus e os samaritanos eram brigados, um problema antigo. Quando você abre o dicionário e vai lá, samaritanos, ele vai explicar toda a história dos samaritanos e a briga dos judeus com os samaritanos. E na medida em que ele explica, ele vai dizer que os judeus, eles não subiam de Jerusalém para Galiléia, passando por Samaria. Eles davam a volta pelo Rio Jordão, porque eles tinham problemas políticos, religiosos e econômicos com os samaritanos. Aí você vai olhar o mapa, ajuda demais. Depois nós temos os comentários bíblicos, e aqui uma dica. Quando eu estudo no dia a dia as Escrituras, o último material que eu uso, inclusive para preparar a mensagem, quase que eu não uso, são os comentários bíblicos. Mas quando eu preciso usar, são os últimos materiais. Muita gente, muitos pastores e muita gente lê as Escrituras com os óculos dos comentários. Por isso que eu recomendei, não fiquem viciados em Bíblias de estudo. Não seja a Bíblia da sua devocional, porque você vai ler as notas de rodapé, as interpretações dos teólogos. Com os comentários é a mesma coisa. Ele vai trazer uma análise completa do texto bíblico, versículo a versículo, e aqui eu printei. Essa é a coleção, para mim, mais importante dos comentários bíblicos. É uma coleção vermelha, da editora Cultura Cristã, que é nossa, da Igreja Presbiteriana, e quem começou a fazer os comentários do Novo Testamento foi o William Hendrickson. Ele morreu, não conseguiu concluir.
e quem terminou foi Simon Kistemaker. Esses comentários são fantásticos. Eles não trazem muitas aplicações para os nossos dias, mas eles vão dar para nós todo o pano de fundo, autor, data, problemas, características, tudo de maneira clara. Esses dois autores escrevem de maneira muito simples. São escritos às vezes volumosos, mas escrevem de maneira muito simples. A nossa cabeça vai imergir no universo das Escrituras. E, por fim, eu coloquei internet, sempre com muita cautela. Por quê? Porque existem basicamente duas correntes teológicas que marcam as páginas da internet. Uma corrente é de linha humanista, o homem é a base. A outra corrente é de linha teocêntrica bíblica, teos, Deus, o centro é Deus. Nós cremos que as Escrituras revelam a glória de Deus em Cristo Jesus. Nós somos teocêntricos. Nossa vida é construída sobre os alicerces de Deus, como o fim último da nossa vida. Ter vida com Deus, amá-lo para sempre. Então é muito importante você sempre ter prudência no uso da internet, porque essas duas correntes marcam as páginas. E se você me perguntar, pastor, qual é a predominância da internet? Infelizmente é a corrente humanista. Você é ovelhinha de Jesus, é o colírio dos olhos de Jesus, teologia da prosperidade, teologia do coaching, de que o ser humano é o centro do coração de Jesus, e sem o ser humano Jesus não é Jesus. Basicamente é isso. Então a teologia humanista, tendo o homem como pressuposto, lamentavelmente ela prolifera na internet. Existe muito material bom. É por isso que você precisa ter prudência no uso da internet. Tá certo? Você vai encontrar muito conteúdo relevante. Augusto Nicodemos, pode ouvir sem medo. John Piper, Paul Washer, Jonas Madureira no Brasil, nome simples, vamos ver o que mais. Nossa, gente. Hernandes Dias Lopes, vamos lá, Lucas, quem mais? Heber Campos Júnior, Augusto Nicodemos, John Piper, Paul Washer, John MacArthur nos Estados Unidos, brasileiros aí, Augusto Nicodemos, Hernandes, Heber Carlos Campos, Jonas Madureira. Tem muito, não é tão muito assim, mas tem. Aí eu deixo com vocês. Sugestão, gente. Isso aqui é só uma sugestão inicial de rotina na leitura bíblica, tá? Uma sugestão inicial. De agora em diante, escolha um livro bíblico para você ler do início ao fim. Evite a leitura caixinha de promessa. O que Deus quer comigo hoje? Pá. O que Deus quer comigo amanhã? Pá. Leia a Bíblia inteira, início ao fim. Pegue um livro para você conhecer os argumentos do autor, como ele apresenta Cristo. Antes da leitura do livro bíblico, leia sobre o pano de fundo. Autor, data da escrita, temas teológicos do livro, esboço, etc. Então você vai escolher ler Josué. Pegue 2, 3 introduções bíblicas que eu vou passar amanhã para vocês, só do Antigo Testamento. E leia essas 2, 3 introduções a respeito de Josué. Sua cabeça vai imergir no livro de Josué. Saber quem foi Josué, quando escreveu, o tema que ele aborda, a maneira como o livro é dividido, o esboço, as características, aonde aponta para Cristo. Quando você abrir o livro de Josué, você vai saber já sobre o que o livro fala. Depois, ponto 3, escreva suas reflexões, respondendo as seguintes perguntas. Nossa, foi redundante. Escreva suas reflexões na escrita, hein? Que redundância é essa, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Escreva suas reflexões respondendo as seguintes perguntas. E esse as, depois eu ponho, esse as é craseado, né, Alessandra? Minha corretora ortográfica. Escreva suas reflexões respondendo as seguintes perguntas. Quem escreveu? Quem são os personagens que aparecem no texto e qual o papel de cada personagem? Qual o assunto tratado pelo texto? Qual a relação do texto com os versos anteriores e seguintes? Fique de olho no todo, no contexto, versículos anteriores e versículos seguintes. E qual o desfecho do assunto tratado ou ensinos transmitidos? Vamos lá. Nabil escolheu estudar agora o Evangelho segundo Lucas.
Qual é a primeira etapa? Pegue 2, 3 introduções. Entre num site confiável. Abra aí 2, 3 páginas sobre a introdução a Lucas. Adquira toda a informação que você puder sobre todo o pano de fundo do Evangelho segundo Lucas. Quem foi Lucas? Quando ele escreveu? A conexão de Lucas com Atos. Porque Lucas, Atos foram escritos em sequência. Lucas nos mostra o que Deus começou a fazer a partir de Jesus. Atos nos mostra o que Deus continuou a fazer por meio do Espírito Santo, o enviado de Jesus. Quais são os pontos que Lucas trata? Como Cristo é revelado no Evangelho segundo Lucas? Depois de estudar isso, agora pega a Bíblia simples, sem comentário, sem nota de rodapé, sem nada. Vai ler Lucas, com um caderninho, ou se você já digita, gosta dessas coisas, ferramentas digitais, leu lá Lucas 1, verso 1 a verso 12. Anote. Quem é que escreveu esse texto? Já sabe, foi Lucas. Quais são os personagens que aparecem aqui? Aparece aqui Zacarias, porque Lucas fala antes do nascimento de Jesus, do nascimento de João Batista. Zacarias, Isabel, um anjo que anuncia o nascimento de João Batista. Quem é João Batista? Se você não sabe, pega um dicionário bíblico, João Batista. Vai dizer que João Batista é o primo de Jesus, que foi profetizado em Isaías capítulo 42. Aquele que viria para preparar o caminho de Jesus. Você está anotando. Você está adquirindo informações a respeito do texto. Qual é o assunto tratado pelo texto? Lucas diz que João Batista nascerá de 2 velhos. Deus está realizando um milagre. Aquele que vem antes do Messias preparar o seu caminho é fruto de um grande milagre. É Deus intervindo na história. Anota. Qual a relação do texto com os versos anteriores e versos seguintes? Depois do nascimento de João, depois que o anjo anuncia que João Batista nascerá, o anjo aparece a Maria e anuncia que Jesus nascerá. E é o mesmo anjo Gabriel que aparece para Isabel e Zacarias, é o que aparece para Maria. Então o que vem a seguir do texto de João Batista? O mesmo anjo anunciando que Jesus nascerá. Qual a relação, gente? João Batista é aquele que vem antes para preparar o caminho do Messias, mas o Messias também está vindo. Olha a importância de você enxergar o todo. E por fim, qual o desfecho do assunto tratado ou ensinos transmitidos? Nesse texto de Lucas 1, onde o anjo aparece para Zacarias e ele fica mudo até o nascimento de João Batista. Quais são os ensinos tratados? Em primeiro lugar, Deus cumpre sua palavra. Ele disse que enviaria o predecessor do Messias. E ele cumpriu sua palavra. Nenhuma promessa de Deus caiu por terra. O tempo do fim está chegando. O Messias nascerá e consumará a obra que Deus começou. O que esse livro está nos ensinando? Que para Deus não há impossíveis. 2 velhos, a mulher estéril, porque se ela era velha e não tiveram filhos até aqui, muito provavelmente a mulher é estéril, agora está tendo filho. Para Deus não há impossíveis. Ele cumpre sua palavra, para Ele não há impossíveis, e Ele trará a salvação, que é Jesus Cristo. E a prova disso é que Ele está trazendo o predecessor do Messias, João Batista. Percebe? Você está escrevendo tudo. E na medida em que você vai fazendo o uso diário, rotineiro dessas ferramentas, vai acontecer com você o que acontece com todas as outras vocações humanas. O mecânico, ele entra na escola de mecânica cru. Ele sabe o que é uma chave de fenda, uma chave Phillips, um alicate, uma chave tal, outra chave. Ele sabe disso conceitualmente. Mas na medida em que colocam diante dele situações de problema, e ele tem que pegar a chave de fenda, ir para aquele lugar, pegar um alicate tal e usar naquele lugar, ele vai adquirindo habilidade com a ferramenta. Então comece a adquirir habilidade com as ferramentas. Isso aqui é só uma sugestão inicial de rotina, viu? Na medida em que a gente for caminhando, vocês vão amadurecendo na leitura bíblica.